Isso, meninas, nós já estamos ao vivo, tá? Vamos aguardar alguns segundos. Enquanto isso, a gente vai compartilhando na nossa rede social. Boa noite para quem está chegando. Vão nos dizendo aí como que está o áudio, se o áudio está bom. Nos ajudem a compartilhar e que vai aumentando o alcance da nossa live. Já temos aí 20 pessoas com a gente. Boa noite, Nise querida, beijão para ti. Para quem está chegando, a gente vai aguardar alguns segundos, aí já damos início à nossa live. Boa noite, Angélica, Verinha, Rosane Neri, Fátima, beijão para vocês. Boa noite, a Vanilde, a Josi. Muito bom, gurias. Ajudem a compartilhar para a gente poder aumentar o alcance da nossa live. Na Luz chegando, Maria Andréia, boa noite, linda. Camila, nossa, um monte de gente, fã-clube todo já tá conectado. Já temos bastante gente com a gente. Quem puder, por favor, aí ajuda, compartilha que aumenta o alcance da nossa live. Vamos então dar início aí oficialmente à nossa live de hoje. Boa noite a todas e todos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Regina e juntamente com outros colegas criamos esse espaço que denominamos de chão da escola, que tem como objetivo ficar aí mais perto de vocês. Como o nome já faz referência, o espaço chão da escola é para dar voz à classe trabalhadora, que vive aí o dia a dia da escola pública. Muito bem, já estamos aí na nossa sexta live, onde hoje a gente vai estar abordando a temática desafios das equipes diretivas na e pós-pandemia. Diante do desafio que está posto aí, de estar trabalhando esse tema, nada melhor do que quem vive o dia a dia, esta realidade lá no chão da escola. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais que já estão nos aguardando aqui na nossa sala. Então, eu já vou chamar elas aqui. Nós temos a Ana Delise, que vai estar essa noite aí conversando com a gente sobre esse tema. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Também está com a gente aqui a Daniela, seja bem-vinda, é um prazer ter vocês duas aí. Boa noite, obrigada pelo convite. Boa noite, Ana. Boa noite, Dani. Prazer é nosso de termos recebido esse convite de vocês. Importante, né? Não só nós duas, representaremos todas as diretoras do município de Passo Fundo e espero, né, Dani, que a gente represente muito bem. A gente espera. Está dando voz e vez aí a nossa parte que nos compete. Com certeza, a representatividade com certeza está garantido, viu, gurias? Sejam bem-vindas, que a gente possa fazer um bom bate-papo, né? Lembrando aí que vocês fiquem bem à vontade. A proposta é que a gente faça uma conversa aí sobre esse tema. A gente sabe que o cenário que está posto, ele é muito diferente, né? Se a gente fosse conversar sobre isso lá no início do ano, jamais a gente teria tantos desafios para a gente estar dialogando diante da situação hoje que a gente vive aí, né? O nosso país está em plena pandemia, né? Onde na nossa cidade de Passo Fundo hoje, com a bandeira vermelha,
Então, muita preocupação no que diz respeito à saúde das pessoas, né? E nisso, a nossa rotina aí da escola também foi mudando. Colegas, assim, ó, nós temos 52 colegas aí, amigos, familiares, tem todo um fã-clube de vocês aí conectado com a gente hoje, que já estão juntos com a gente aí nessa noite. Quem está chegando agora, então, nós estamos aí, hoje o nosso tema é os desafios das equipes diretivas na e pós-pandemia, então nos ajudem a compartilhar, que é para aumentar aí o alcance desta nossa live. Nós vamos dar início agora a essa primeira rodada, onde a gente tem o seguinte questionamento para as nossas duas colegas, professoras, diretoras de Escola Municipal de Passo Fundo. A Ana Delise, ela é diretora da Escola Daniel Dipp, e a Dani, ela é diretora da Escola Lolico. Ambas são escolas da nossa rede municipal. As colegas da educação infantil que estão nos assistindo, a gente vai ter uma segunda live tratando desse tema com os diretores da educação infantil. A gente entende que são desafios diferentes, alguns nem tanto, então que merece aí ter uma noite, uma live somente para a educação infantil também estar debatendo esse importante tema. Então, vamos lá. Nesta primeira rodada, Ana e Dani, eu queria que vocês trouxessem um pouco assim a leitura de vocês diante do cenário que está posto, né? Com essa questão deste vírus, né, o coronavírus, trouxe muita mudança nas nossas vidas. Para as escolas, como a gente já falou anteriormente, não foi diferente. Na avaliação de vocês, como gestoras, quais são os principais desafios para a educação pública? Então, assim, nessa primeira rodada, a gente começa com a Ana, depois a gente vai invertendo. Então, Ana, a palavra é tua. Quais são os desafios aí que estão postos para a educação pública a partir do ponto de vista aí das equipes diretivas? Penso que o Covid veio com toda a força sem nós estarmos preparados, né? E de uma hora para outra, suspensas as aulas, e o grande questionamento, e agora? O que nós temos que fazer? Para onde vamos? Justamente veio uma pandemia para que nós não sabemos como agir, de que forma que nós vamos continuar. Então, ficou meio tudo que parado nas escolas, sem a gente ter muito o que fazer naquele momento. Mas depois a gente começa a pensar, começa a meditar, a ver e a questionar como é que estão nossos alunos, como é que estão nossos profs, nossas funcionárias, nossos monitores, qual é a situação psicológica, física, mental das pessoas, né? Porque a gente sabe que foi um período que um monte de pessoas tiveram depressões, tiveram pânico, e foi comum isso acontecer nessa pandemia. Então, começamos a pensar, enquanto equipe diretiva, a ter uma preocupação maior. Como que está o nosso aluno? Como é que o nosso aluno está nesse momento? Porque também para ele foi diferente. Para ele não teve uma orientação. Está chegando um virusinho e esse virusinho agora todo mundo tem que ficar dentro de casa. Eu acho que foi um susto geral, foi alguma coisa que nosso aluno ficou completamente sem uma orientação prévia. Tivemos uma orientação de último dia, né? Como que nós iríamos agir, como que nós iríamos falar, e falando desse vírus assim, até que acontece, paralisa-se tudo. E daí, como é que estão as nossas famílias que fazem parte da escola? Como é que está a comunidade estudantil? Como é que está a comunidade de todas as escolas? Como os pais estão repassando isso? Né? Nós sabemos a dificuldade que nós temos dentro das famílias, então, esse foi um questionamento muito grande. Essa foi uma coisa assim que nos deixou muito, muito pensativos, de que forma agir, de que forma trazer o aluno mais próximo da escola e a escola mais próxima do aluno. De que forma ter um elo de ligação, um elo afetivo, em que o aluno se sentisse preocupado, em que os pais sentissem que a escola estava, de fato, preocupada com eles, e que eles dessem esse retorno para nós, né? Foi momentos muito angustiantes, estão sendo momentos angustiantes, sim, porque nós não podemos só pensar em nós temos que pensar numa classe
que precisa de um olhar muito especial. Muito bom, Ana. Acho que é isso mesmo, né? Que desafio, né? Conseguir olhar para toda essa comunidade escolar, né? Que precisa, né? Dessa atenção hoje das equipes diretivas. E aí, Dani, agora a gente vai passar para ti, tá? Gostaríamos de te ouvir. O que tu tem para nos falar diante desses desafios que a Ana já foi aí introduzindo, né? Que não vem sendo fácil. Todo mundo foi pego de surpresa, né? Do dia para a noite a gente teve que adaptar não só a nossa vida, mas o todo da escola, né? Tanto o professor, o aluno, os pais, né? Estão tendo a sua rotina totalmente alterada aí diante da atual situação. Então, Dani, minha querida, a palavra é tua. Fala aí para nós que desafios que você vem enfrentando aí diante dessa atual conjuntura. Eu penso como a Ana, fomos todos pegos de surpresa. Então, era uma conversa de um vírus que estava lá longe, do outro lado do mundo e tal, e de repente aquilo estava aqui no Brasil, e dali um pouco ele estava no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, fechou as escolas. E isso realmente foi da noite para o dia, nos pegou todos despreparados, tanto que nós não tínhamos estratégia, nós não tínhamos planejamento, nós não tínhamos nada de previsto para esse acontecido, né? Então, surgiram muitas dificuldades, muitos desafios. Como bem disse a Ana, nossos alunos da noite para o dia ficaram desassistidos, simplesmente sem mais escola, sem mais o professor, e a gente sabe que muitas vezes é na escola e é com o seu professor que muitos dos seus problemas diários, eles são resolvidos ali, né? A gente encaminha diversas vezes, né, Ana, alunos para os segmentos que precisam ser assistidos, seja saúde, seja amparo psicológico, seja ele até mesmo assistencial, quantas e quantas vezes. E o meu maior desafio foi esse, saber como estavam passando os nossos alunos. A gente sabe que a nossa comunidade, como várias comunidades escolares na rede, elas são comunidades carentes. E daí eu te pergunto, o que fazer com aquele aluno que vinha para a escola e aonde era, na verdade, a merenda, de repente, daquele dia era o seu alimento principal, né? Era a fonte principal de alimentação. Fizemos campanha para conseguir alimentos, para arrecadar algum dinheiro, porque nossos alunos também, vários familiares ali, vários responsáveis pelos nossos alunos, tem aquele tipo de profissão que é diarista ou de bico. Então, da noite para o dia, esses pais também ficaram sem recursos, sem dinheiro, sem como prover o sustento da sua família. Então, várias escolas na nossa rede, elas se organizaram de alguma maneira para conseguir dar um pouco, né, porque a gente não consegue atender todo mundo, mas o pouco que a gente fez, talvez tenha, naquele momento, ajudado muito aquela família. E os desafios com as nossas meninas serventes, né, as nossas terceirizadas, as cozinheiras também, elas ficaram totalmente desassistidas no momento onde mais precisavam do seu salário, né? Como todo mundo sabe, a empresa delas fechou, decretou falência, elas pararam de trabalhar em março, e elas não receberam março, nem abril, e eu não sei a situação ainda, estavam fazendo agendamentos para pagar elas. Então, em alguns momentos, a gente também teve que socorrer essas famílias, onde a nossa servente ou as nossas terceirizadas eram os chefes de família. E também, por outro lado, a questão emocional nossa, né, de professores. A gente também ficou sem saber o que a gente ia fazer, como é que a gente ia dar seguimento, o que era mais importante naquele momento. A gente pensar, nossos planejamentos todos feitos do ano, o que a gente ia fazer,
a gente ia dar seguimento, como é que ia acontecer isso, nós vamos imprimir atividades, vamos mandar atividades, como é que nós vamos fazer tudo isso? E tudo isso levou muito tempo para a gente conseguir organizar. Então, eu acredito, assim, que o nosso maior, assim, um dos maiores desafios foi o professor não trabalha sem planejamento. E nós ficamos muito tempo sem um planejamento, sem um plano de ação. Porque a gente depende, a nossa rede, ela depende de que venha decretos e de que venha alguma coisa de outros centros, né? O Conselho Municipal Nacional de Educação, ele nos deixou praticamente a ver navios. Demorou muito tempo para eles poderem colocar alguma coisa que a gente pudesse começar a estabelecer um plano de ação, né? Então, o nosso maior, assim, um dos maiores desafios que eu vi, que eu percebi como gestora foi o cuidado com os alunos, o cuidado com os nossos professores e funcionários, né, da questão física, emocional, financeira, e o nosso plano de ação. Nós ficamos com as mãos amarradas sem poder o que fazer. Então, a educação, de uma maneira ou de outra, às vezes, ela é palco, ela é usada muito pelos políticos como sendo a figura principal. E, mais uma vez, a gente vê hoje que ela não está nos primeiros lugares, né? Vai ficando tudo para depois, então a gente vai ajeitar uma coisa, daí depois vai ajeitar outra, e daí quando der a gente vê como é que vai fazer com a educação. Pelo menos foi assim que a gente se sentiu. E eu não falo sozinha, eu falo com a representação de mais não sei quantas escolas do município e professores por trás, porque a gente ficou para trás há muito tempo. A rede municipal de Passo Fundo, ela tem talentos, ela tem professores maravilhosos em termos de tecnologia, em termos de recurso pedagógico, e a gente poderia já estar dentro de uma caminhada mais avançada. Começamos, graças a Deus, né, Ana? Mas a gente poderia estar muito mais à frente. Eu acho que o desafio maior é esse, é fazer a coisa... Estamos passando por um momento difícil? Estamos. Precisamos de muitos recursos? Precisamos. Mas a gente precisa de um plano de ação, e que, graças a Deus, agora, né, a gente está conseguindo colocar isso em prática. Regina. Oi. Só para complementar, eu acho que o grande desafio de tudo isso é minimizar a desigualdade na educação. Esse vai ser o desafio maior que nós teremos enquanto gestoras, enquanto professores, enquanto escola dentro do município. É não aumentar essa desigualdade toda que nós temos. Esse é o grande desafio, né? De fato, Ana, e está muito difícil, né? Inclusive, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as atividades à distância, onde a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais essa questão do quanto pode-se ou não aumentar a questão da desigualdade no que diz respeito ao acesso à aprendizagem, né? Que de fato é uma preocupação. Penso assim, Dani, que de fato, viu, a educação ela já vivia muitos problemas antes da pandemia, né? E a gente vem, em todas as lives, a gente vem batendo muito nessa tecla. Os problemas, eles já existiam. O que acontece? Hoje eles estão mais evidenciados, né? Que nem essa questão da tecnologia, essa questão dos terceirizados. Tem algumas coisas que, infelizmente, são problemas muito antigos da nossa rede municipal e que agora eles tomaram uma dimensão bem maior porque a situação social, econômica, ela está muito complicada, automaticamente se evidenciou ainda mais esses problemas. Mas cabe lembrar, assim, que a gente já vem há muito tempo, né? A educação, ela só é pautada em época de eleição. E nisso eu concordo plenamente contigo, viu, Dani? Acho que a gente precisa avançar em políticas públicas para a educação, um planejamento sério no que diz respeito à gestão pública, e que a gente possa ter mais investimento, né? Investimento tanto no que diz respeito ao recurso humano, como também nos recursos materiais, né? Gurias, passando agora para a nossa segunda rodada. Muito tem se falado aí na questão da implementação das atividades à distância, isso no país todo, no estado, agora aqui no município a gente começa, né, a criar corpo, né, essas atividades. Hoje foi
foi feito, né, o lançamento da plataforma que os alunos e professores vão estar utilizando. A gente está aí adequando esses espaços virtuais, mas eu queria saber de vocês, assim, nesse processo de implementação dessas atividades, com essas diferentes ferramentas, que é importante dizer que até então os nossos alunos não tinham utilizado, né? A gente não tinha esse aporte todo nas nossas escolas para trabalhar e ser um recurso de aprendizagem. Como que vocês avaliam essa questão que a Ana tocou, viu? A garantia do acesso às atividades à distância e como que os alunos estarão realizando, como que eles estão reagindo aí a esse processo de implementação desse modelo? O que vocês estão observando no que diz respeito aos alunos? Como que está essa questão dessa implementação dessa plataforma? Que parece que é esse o caminho agora que o município foi definindo para estar trabalhando. Nessa rodada, a gente começa com a Dani. Pode ser, Dani? Pode sim. Bom, Regina, então aí a gente tem mais um desafio, né? E ele não é pequeno, porque a gente sabe, todo professor sabe, que em sala de aula, em tempo normal, a gente já não atinge 100% dos nossos alunos dentro de sala de aula, dentro da escola. Você imagine agora numa plataforma totalmente diferente, né? Numa maneira totalmente diferente, onde eles vão precisar de recursos tecnológicos. Lá na escola, a gente andou fazendo uma pesquisa para levantamento de dados e a gente tem, assim, ó, em média de 150, 155 alunos, e a gente obteve uma resposta em torno de 45 a 50 alunos. Então, você veja que a gente já está com 1/3 só, né, que nos respondeu. E desse 1/3, a gente teve respostas do tipo, assim, de vários pais não terem impressora, de vários pais não terem acesso aos filhos durante o dia de internet e de um aparelho, né? Então, assim, serão enormes as desvantagens que a gente vai ter nesse primeiro momento. Mas o que a gente está pensando, assim, tentando nos acalmar também? Que nós precisávamos começar. De alguma maneira, nós teríamos que ter um começo. Então, o que a gente propôs lá na escola? Que a gente vai fazer o nosso trabalho, que a gente vai fazer as nossas atividades, que elas vão ter conteúdo, sim, elas vão ter continuidade de ensino, só que a gente tem que ter a consciência também que esse aluno, de repente, vai ter um pai disponível para lhe ajudar só à noite. Talvez esse pai não tenha conhecimento necessário para poder ajudar esse filho. Então, nossa maior preocupação nesse momento é: vamos atingir quantos alunos, né? E esses quantos alunos vamos retornar com essas atividades? Então, na verdade, a gente está fazendo um trabalho, a gente está preparando várias atividades. E eu penso que quando a gente tiver os protocolos sanitários do município, para nós poder estabelecer nas escolas, talvez com as atividades impressas e que elas possam ser entregues para o aluno de alguma forma, que a gente sabe que não pode ter muito contato, que não vai ter aglomeração. Talvez, quando a gente consiga fazer a impressão dessas atividades e entregar para esses alunos, a gente vai ter um pouco mais de acesso. Mas eu acredito que só a plataforma, nesse momento, nós não vamos atingir. Nós não vamos atingir todos, e esse vai ser o maior desafio. Como é que nós vamos atingir esses alunos? O que vai ser feito para atingir esses alunos? Porque, como a gente fala, estamos numa rede, não sou eu e não é a Ana que a gente vai resolver os problemas. A gente precisa muito mais do que as escolas, do que os nossos professores, e inclusive muito mais do que a plataforma, né? É um bom caminho, é um bom instrumento, é ótimo. A gente viu hoje, durante a explanação ali de como funciona, de tudo que a gente pode ter ali para trabalhar, para estar buscando coisas às vezes, impensável pelos professores e pelos próprios alunos, né? Eu acredito que também essa plataforma, com o passar do tempo, ela não vai ser só para esse momento. Ela vai fazer parte de mais um recurso que a escola vai ter. Isso é riquíssimo para nós.
Mas nós temos que pontuar o nosso problema agora, né? Como é que nós vamos atingir os nossos alunos? O que vai ser feito para atingir esses alunos? Nós precisamos de aparelhos para eles terem acesso, e nós precisamos de internet para eles terem acesso, né? Muitos deles têm o celular e têm o acesso à internet, mas os dados móveis não são compatíveis para baixar, para trabalhar numa plataforma, para estar enviando as atividades para o professor, entende? A gente sabe que a gente compra numa loja aí, às vezes, as promoções que vem incluso redes sociais, ponto, acabou os dados móveis, né? Então, assim, são muitas coisas que estão em jogo nesse momento para dar certo. Não estou em momento nenhum criticando o que está sendo feito, acho ótimo, só que a gente tem que pensar no que mais precisa para realmente efetivar. Não pode ser um trabalho, todo esse trabalho que a gente está fazendo não pode ser um trabalho em vão, que a gente vai parar porque o aluno não teve acesso por não ter aparelho ou por não ter internet. E é esse o nosso ponto hoje, em relação, né, à nossa plataforma, é isso que está nos desafiando nesse momento. O que fazer e como fazer, né? Ana? Cabe lembrar, né, Dani, que todas as nossas escolas municipais, elas são na periferia da cidade, né? Então, a gente trabalha com crianças com baixa renda, né? Então, a realidade das nossas crianças, ela é muito diferente até das escolas estaduais, né? Porque nós estamos dentro mesmo da periferia, que o acesso ele não é tão fácil. Eu lembrei de uma fala da professora Rosane Neri, que uma das lives que ela participou, ela dizia que os alunos, quando a escola estava em pleno funcionamento, eles sentavam no cordão da calçada para acessar a internet da escola. Então, quer dizer, muitas vezes o recurso que eles tinham acabava sendo a internet também que a escola tinha. Que por mais que a gente sabe que não era a melhor qualidade, não era o ideal, mas acabava que era um recurso que se tinha. Hoje nem isso eles têm, né? Então, de fato, fica essa pergunta. Querida Ana, a palavra é tua. Como que está essa questão da implementação das atividades à distância? Tem um estudo que diz que no Rio Grande do Sul, 55% dos alunos não têm computador. 80% dos alunos são de escola pública e 35% não têm acesso à internet. Eu diria que no meu bairro, na minha comunidade, é bem mais do que isso. Então, é um desafio muito grande. No início, se reinventar, né? No início, os professores começaram a perguntar assim, como que nós podemos fazer para ter esse elo? Como é que nós podemos chegar até esses alunos? Como que a gente pode... o que nós podemos pensar nesse momento para que esse aluno não se sinta desamparado também? Então, começamos da forma mais simples, né, que é o Facebook, que são as redes sociais, e o WhatsApp. Então, nesse reinventar, Regina, começou a pensar em um monte de coisa, né, a fazer esses grupos de WhatsApp, mandar para os alunos uma homenagem, um vídeo de boas-vindas, alguma coisa assim, com que fizesse, com que esse aluno se sentisse querido e que estava sendo visto pela professora. Mas quantos? Quantos alunos da rede do município, da rede municipal, nós conseguimos atingir? No primeiro ano da professora Ana Cristina, de 25 alunos, ela conseguiu atingir 13, já foi o máximo isso. Máximo? Não, é o mínimo, né? E os outros? Como que nós vamos atingir? Nós temos 3 ocupações no Valinhos, como é que nós vamos atingir a todos os nossos alunos? Nós sabemos que nós temos alunos que os pais de dia catam papelão para de noite jantar, como foi o caso de um pai que apareceu aqui na frente da minha casa, dizendo, Dire, se eu tiver internet, essas coisas, eu não vou comer. E nós temos que ter esse olhar pelas famílias, nós temos que ter a consciência de que nós não temos a maioria ou a grande maioria de pais com acesso à internet. A gente sabe também que a realidade de todas as nossas escolas que é diferente, que uma realidade é uma escola Daniel Dipp, outra realidade é uma escola menor. Quanto maior a escola, mais dificuldades a gente terá. Então, sabemos que muitos pais não vão ter esse acesso. E como que nós vamos fazer?
Aonde que nós vamos conseguir não aumentar mais essa desigualdade educacional se nós não vamos ter acesso com essas crianças? Nós não vamos ter como atingi-las. Para muitas famílias, internet, plataforma, é coisa de outro mundo. Então, na escola Daniel Dipp, nós estamos criando grupinhos para não perder essa afinidade que se tem entre professor e alunos, né? Logo agora, nós começamos a fizemos o levantamento de todos os alunos, né? 625 alunos, pegando o telefone e ligando, colocando em grupo do WhatsApp, descobrindo quem tem e quem não tem o WhatsApp, para tentar trazê-los para a gente formar os grupos de WhatsApp para mandar alguma atividade, algum texto, alguma brincadeira, alguma recreação, alguma mensagem, para que esse aluno se sinta mais perto da escola. Mas será que a gente vai conseguir? Será que a gente tem pés para aguentar, ombros para aguentar, olhar o que a gente olhou o ano inteiro, como a gente conhece a nossa comunidade e saber que tem gente que não terá acesso à internet? Que nós teremos que pensar muitas maneiras de ir até esse aluno, de fazer com que esse aluno se sinta entendido. E mais importante, os pais vão ter que se sentir integrados nessa plataforma, entender essa plataforma para que ela funcione. Se pais e alunos não se sentirem integrados, não se sentirem fazendo parte dessa plataforma, não vai funcionar. Não estou sendo pessimista. Eu estou vendo uma realidade da minha escola. Então, nós temos que ter um olhar muito tranquilo, um olhar de muito amor, porque muitas famílias vão precisar, sim, da gente. De nós, da equipe diretiva e dos professores mais ainda. Bem isso, Ana, tu fala com o coração, né? Tu sabe que eu moro aqui na comunidade da Escola Daniel Dipp, na Ípica, que é um bairro que eu tenho muito carinho, né? A gente faz aí um trabalho social com as famílias, a gente sabe o quanto faz falta a escola na vida dessas crianças e, de fato, Ana, não existe um lugar melhor para os nossos alunos estarem do que a escola, né? Olhando aqui para esta realidade, de fato, faz muita falta a escola. A professora Evânia diz o seguinte: boa noite. As empresas fornecem todos os equipamentos para seus funcionários trabalharem para poderem realizar suas atividades de contrato. Sabemos que muitos professores precisarão investir e pagar para poder trabalhar. Não só apenas os alunos. Cabe aí essa ressalva da Pro Evânia. Um grande abraço, Evânia, obrigado pelo teu comentário. Muito pertinente, é isso mesmo. A gente vem recebendo várias mensagens de colegas professores com esta preocupação, né? Porque, na verdade, o professor, e é interessante fazer esse esclarecimento para a comunidade, o professor está utilizando os seus recursos pessoais, o seu computador, a sua internet, o seu celular. Então, não vem sendo fácil também ser professor diante desses novos desafios. Se para o aluno está difícil, para o professor também está. Então, acho que essa é uma leitura importante aí para a comunidade ter da tamanha dificuldade que é ser professor no nosso país, no nosso município. Minha querida Dani, nós vamos passar agora para a nossa terceira rodada, tá? Eu já me perdi aqui, quem que começou antes? Tá? É a Dani. Foi a Dani, então agora é a Ana. Segura aí, Dani, mais um pouquinho, tá? Não pode não. Menos que a Dani. Agora, eu sou a emoção e a Dani é a razão. Vocês são ótimas as duas. Gurias, agora na terceira rodada vocês vão responder perguntas um pouco diferentes, tá? Para a Ana é o seguinte, tá, Ana? Quais as barreiras que impedem aí a incorporação da tecnologia na educação básica? E se essa pandemia pode abrir aí alguma possibilidade para avançar o uso dessas tecnologias na educação básica. Lembrando aqui que a gente está com escolas do ensino fundamental, né? Então, são escolas que trabalham do 1º ao 9º ano, né? Então, a boa parte do ensino fundamental são crianças pequenas, né? Que a gente trabalha nas escolas do município. E aí, Ana, o que tu tem para nos dizer sobre isso? Esse momento é muito triste até de se comentar.
A minha equipe diretiva, eu tenho 625 alunos na minha escola, e a minha equipe diretiva é composta por mim, diretora, minha vice-diretora com 20 horas de regime especial, as 2 coordenadoras com 20 horas de regime especial, minha orientadora educacional com 20 horas de regime especial, sem receber. Durante um processo todo de inovação, durante um processo todo em que está toda a educação de olhos voltado para uma plataforma, a minha equipe diretiva não tem recebido. Assim como muitas escolas, onde as equipes diretivas têm regime, não estão recebendo. A minha equipe diretiva trabalha por amor. A minha equipe diretiva trabalha dia e noite, de segunda a domingo, porque não podemos abandonar essa nova forma de educação, porque é nós que vamos levar a resposta para os professores. Somos nós da equipe diretiva que vamos acalmar o nosso professor, que vamos acalmar os pais, que vamos acalmar os alunos. Mas não estão recebendo. Isso é muito triste. É muito triste de eu ver que as minhas professoras, minhas coordenadoras me ligam, final de semana, domingo, dizendo, Ana Delícia, tem tal e tal coisa aqui que um pai me pediu, tem tal e tal coisa dentro do grupo. Nós não temos sábados e domingos, nós não temos feriados e dias santos, e é todas as equipes diretivas, desde que estamos na pandemia. Porque nós, como equipe diretiva, nós temos que apoiar o nosso professor. Nós temos que ser aquele carinho que um pai espera em casa diante de uma dúvida. Teve uma mãe que me ligou num sábado à noite, me dizendo assim, Dire, meu marido está com febre, será que ele está com Covid? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Claro que eu tenho. Se ela está ligando para a diretora para pedir uma orientação, é porque a equipe diretiva faz parte das famílias. Nós fizemos parte do dia a dia desses pais. E eles estão toda hora, eles não têm dia nem horário para nos perguntar. Você pode colocar um recado no Facebook, daqui a pouco tem um WhatsApp lá. Dire, o que quer dizer aquilo lá? Ah, mas são burros? Não, não são burros. Eles precisam saber, eles precisam reconhecer na voz, na resposta da diretora, para eles terem certeza do momento que estão passando. Aí, toda essa plataforma, um projeto brilhante, que eu tenho certeza que essa plataforma não é só para agora, é uma plataforma a longo tempo, é uma plataforma que vai nos habilitar por muitos anos com um diferencial muito grande dentro da educação, mas a nossa equipe diretiva, a minha equipe diretiva e de muitas escolas não está recebendo. E isso é triste, isso é muito triste. Esse olhar especial pela educação deveria ter, porque nenhum momento a minha equipe parou, e nem as outras. Muitas vezes eu coloquei no grupo de diretores, que por sinal nós temos um grupo de diretores maravilhoso. Nós temos pessoas dentro das equipes diretivas do município de Passo Fundo que quer o melhor para a educação, que tem como a menina dos olhos uma educação melhor. Mas e daí tu vai exigir como? Nós precisamos desse olhar para a educação. Nós estamos com uma plataforma enorme. A diretora sozinha não vai conseguir fazer isso. E sabemos que tem escola, claro, né, que a equipe diretiva é efetiva. Mas temos muitas que não. E que estão trabalhando por amor à camiseta. Estão lá trabalhando porque sabem que a parte delas também é muito mais do que importante. Porque vocês sabem que uma diretora sabe de tudo, mas uma coordenação pedagógica é um coração de uma escola. Sem uma bela de uma coordenação pedagógica, não é nada. Por sinal, eu quero agradecer a todos os coordenadores pedagógicos, em especial as minhas coordenadoras, aos orientadores educacionais, às vice-diretoras, que são fantásticas nessa hora. Mas precisam receber. Precisam esse olhar. Isso é muito importante. A segunda pergunta era, desculpa, eu acredito que, bem rapidinho, que essa possibilidade há de vir, sim, dar certo. Vai ser meio dificultoso, a gente sabe que tem pais que não saberá lidar, mas que devagarinho, com jeito, a gente vai conseguir, sim. Eu acho que é um baita de um recurso, uma coisa muito boa dentro da educação.
Nossa, Ana, assim, fiquei emocionada, viu? Fiquei emocionada com a tua fala, porque a gente sabe o que isso significa lá no dia a dia da escola, e a chegar a ponto da gente ter que falar sobre isso de fato é porque a situação está muito séria e muito preocupante. Não existe tecnologia que possa substituir o professor, não existe. E falar e implementar algo gigante, que é esse projeto de implementação das atividades à distância, sem termos as equipes diretivas, os quadros das escolas completos, de fato. Tem tudo para dar certo a plataforma, mas se a nossa administração não repensar a questão dos regimes especiais, com certeza a gente não vai ter o sucesso que mereceria esse grande projeto. Cabe aqui fazer esse apelo à administração municipal, esse olhar para esses professores e, principalmente, assim, para a defesa que a gente sempre faz, que é a educação de qualidade. Um professor, assim, todos nós temos uma bandeira muito maior, né, do que quando a gente vai reivindicar salário, nossos direitos. É a qualidade da educação, qualidade da educação. E se a gente as equipes diretivas estão implorando pela implementação do regime especial, é porque, de fato, a gente quer garantir a qualidade para os nossos alunos. Fica aí o apelo. Dani, minha querida, vamos passar agora, então, a seguinte questão para ti, viu? Neste momento que a gente vive agora de implementação das atividades à distância, qual que deve ser a principal preocupação da escola? Nossa, a gente tem várias, né, preocupações, como nós vamos atingir os nossos alunos, sabe? De que maneira a gente vai conseguir, até que ponto a gente vai conseguir com que eles tenham a aprendizagem realmente através das nossas atividades à distância. Porque a gente sabe que se você tivesse preparado eles, né, se eles já tivessem usando isso antes, esses recursos antes, talvez a gente já tivesse alguma dificuldade, né? Você imagina, eles estão aprendendo tudo sozinho na sua casa, de repente, como eu já falei, com o seu pai lá, sua mãe, que às vezes trabalha o dia inteiro, só tem disponibilidade à noite, chega cansado. A gente é pai e mãe de família, a gente sabe como é que é. Eu tenho filho em escola municipal, e eu sei, você tem que chegar e você tem que atender, você tem demandas da casa. Hoje ainda eu recebi uma mensagem de uma mãe dizendo, tem certeza que essa atividade é para o meu filho? Porque, poxa, eu sou adulta, eu não estou conseguindo fazer. Aí eu me deparei com aquilo assim, eu disse, meu Deus, eu li a atividade, será que, né, a gente não passou um pouco dos limites? Então, eu fui lá, olhei de novo a atividade, olhei o que era, e, na verdade, o que faltou? Faltou a Pro ali dizendo para ele, mostrando o caminho, não, você vai fazer assim, você vai ler tal parte do livro, você vai fazer dessa maneira, né? O teu coleguinha pode vir aqui te ajudar, vamos trocar uma ideia. Pensa que eles estão sozinhos em casa, né? O nosso maior desafio é esse, é nós fazer com que esse aluno ele consiga fazer as nossas atividades, ele consiga aprender com as nossas atividades. E nesse momento, eu compartilho muito com a questão da Ana em relação à parte da educação, porque eu penso assim, são 7 prêmios, a gente leva esse título, né, da educação de Passo Fundo, são 7 anos consecutivos ganhando prêmios na educação, por um projeto, por uma coisa ou outra, né? E no momento que a gente mais precisa, que as escolas mais estão precisando, que esses prêmios se voltem para nós, né? Porque a educação só ganhou prêmio porque teve professor trabalhando, né? Bem como disse a Ana, as nossas escolas, elas andam sem um diretor, elas andam. A gente pode planejar, a gente pode deixar meio que dito como é que quer, como é que não quer, mas se não tiver um coordenador lá que faça a coisa acontecer e que não tiver a sua equipe de professor lá para poder fazer isso, para poderem planejar junto, não existe uma escola.
Uma escola não é o diretor. Uma escola é uma equipe de docentes. Então, assim, eu na minha escola me falta poucos professores, poucos, e a minha coordenadora, ela é concursada 40 horas. E eu não me imagino passar de março até julho sem ela trabalhando, porque ela, como disse a Ana, é o coração da escola. Tudo passa pelo coordenador, tudo passa. É uma atividade, é um professor que pede um auxílio, tudo é o coordenador. E daí, na hora que uma equipe diretiva mais precisa, nós ficamos sem. Porque não é porque nesse momento eu tenho que eu não compartilho do sofrimento das outras diretoras, não é? Muitas diretoras não tá conseguindo levar à frente esses pequenos projetos. Por quê? Porque não está trabalhando sozinho, gente. A gente não tem. Engana quem pensa que a gente não está fazendo nada e que a gente está de férias na Disneylândia. Não existe isso. Sabe? A gente atende pai, a gente atende funcionário, a gente atende os professores, o WhatsApp da escola não para, começa de manhã e termina meia-noite e pouco. Ah, Pro, mas tu pode desligar? Posso sim, já me organizei, eu já tenho um horário certo ali para trabalhar com as atividades que chegam dos alunos. Porém, eu penso assim, ó, e aquela mãe que chegou às 10 horas da noite trabalhando e que me mandou um recadinho dizendo, Pro, hoje eu não consegui, eu tô muito cansado, ou Pro, hoje quando eu cheguei em casa a internet caiu. Eu vou deixar ela até no outro dia sem a resposta? Sendo que eu vi que ela mandou e que aquela parte tá ansiando ela? Para que nós criar mais um momento de ansiedade para essas famílias que estão passando por poucas e boas? Então, o nosso maior desafio está sendo esse. Nós perdemos turno de trabalho. Quando você está trabalhando na escola, você tem das 7h40 às 11h40, embora às vezes a gente emenda, mas teoricamente se tem um horário, 7h40 às 11h40, 1h15, 5h15. E você vai para casa, vai com a cabeça cheia de coisa, vai com a sua pastinha para casa e continua trabalhando, mas você consegue separar. Hoje em dia, qualquer professor que esteja vivendo junto com nós na rede, ele está vivendo tudo isso. Ele é pai, ele é mãe, ele é dona de casa, ele é psicóloga, ele atende o aluno, ele atende o professor, e a gente vai indo. Então, gente, é um trabalho que nós vamos ter que ter muito cuidado quando a gente tiver, que tomara que seja logo, esse retorno, porque nós vamos ter crianças que passaram sendo vítimas do Covid com algum familiar. Nós temos professores que nós estamos perdendo na rede, e esse professor, ele pode ser meu amigo, ele pode ser meu parente, ele pode ser meu colega. Então, assim, a gente vai ter que ter várias visões. Não adianta mais a gente só pensar nesse momento como diretora, que no começo, muitas de nós estávamos com esse pensamento. Como é que a gente vai fazer para vencer o ano letivo, e hora letiva, e conteúdo, e as provas, como é que vão ficar? Eu acho que esse pensamento agora é a última coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa pensar como está essa família, como está esse professor, como está a nossa comunidade escolar. Porque muitas vezes, como eu já falei, a escola é ponto de referência para tudo. E agora que a nossa escola não está funcionando, que ela está fechada, quem faz esse papel? Perfeito, Dani. Muitos colegas aqui concordando com tudo que a gente vem falando nessa live de hoje. A professora Vanderlei, que também é diretora de escola, coloca o seguinte, ó. Em um momento algum, as atividades pararam, os regimes especiais foram cancelados junto com o decreto, mas as coordenadoras estavam sempre planejando e postando essas atividades. O não presencial, subiu aqui, só um pouquinho. O não presencial, as atividades não presenciais não fez o pedagógico parar. Essa é o desabafo aí da professora Vanderleia. Obrigado, Vanderleia, pelo comentário. Desculpa aqui, gente, mas professor enxergar tão longe assim não é fácil, umas letrinhas muito pequenininhas.
Mas está aí o desabafo dos colegas, né, uma fala muito assim, pedindo também que esta empatia seja também para os profissionais da educação, se sentiram representadas aí com a fala de vocês, Luiz. Dado todos esses desafios agora, deste momento, que a gente está aí desenvolvendo essas atividades à distância, o que vocês deslumbram, gurias, no pós-pandemia? Algumas coisas vocês foram trazendo na fala de vocês, né, do tamanho desse desafio. A gente não sabe que aluno que a gente vai encontrar, né, a gente não sabe. Muito se fala em aprendizagem, né, quando a gente fala da educação, mas a gente não tem como avaliar algumas coisas, o que de fato vai ser pós-pandemia. Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, o que vocês vêm conversando com as equipes de trabalho de vocês. A gente sabe que está acontecendo as reuniões pedagógicas, os encontros das escolas estão acontecendo semanalmente. Vocês devem estar conversando bastante sobre isso e pensando também esse pós-pandemia. Queria que vocês trouxessem agora, a gente está aí quase chegando no fim da nossa live, mas a gente vai fazer mais esse bloco rapidinho e um último aí fazendo as considerações finais. Queria ouvir de vocês um pouquinho assim, o que vocês estão discutindo com o grupo de trabalho de vocês no que diz respeito a esses desafios aí pós-pandemia. Daí agora quem começa é a Dani, né? Se eu não me perdi de novo nas rodadas. A Dani, isso. Vai lá, Dani. Então, Regina, a gente conversa sobre como vai ser o protocolo, né? Como a gente vai receber esses alunos na escola. Eu acho que, assim, vai ser muito desafiante, porque quando a gente vai, por um motivo ou outro, na escola, pegar algum documento, fazer alguma coisa, as crianças, elas reconhecem a nossa chegada, o nosso carro, elas vêm correndo até nós, e a gente entende, assim, que elas têm saudade. E elas abraçam. E você não tem como dizer, não, peraí, não vamos se abraçar. Porque quando você desceu do carro, elas estão na porta do teu carro te esperando e te dizendo, Pro, que saudade, Pro, quando é que vai voltar às aulas? Pro, um monte de coisa, sabe? Então, eu penso assim, e a gente, na hora daquele calor ali, daquela sensação de que você é importante para aquela criança, você esquece, você tá de máscara, depois você passa gel na mão, você passa gel no rosto, olha, até tomar gel, às vezes, a gente coloca, a gente faz, né? Mas a gente não deixa de dar o carinho e a atenção que aquela criança tá te pedindo naquele momento. E a pergunta que a gente se faz muito é como vai ser na escola. Você vai chegar e você vai dar aquele atraque na criança, dizer, olha, por mais que a gente sabe que vai vir, de repente, o pai e uma mãe já vão ter orientados, não existe o amor de um aluno com o amor de um professor, é uma coisa assim que não tem nada que possa fazer a gente se separar, né? Porque eu chego a me emocionar porque eu lembro do dia que eu fui lá na escola e a menina me abraçou e me beijou, e foi assim, as primeiras vezes que eu fui na escola e que eu entrei em pânico, sabe? Eu entrei em pânico e eu ficava pensando, meu Deus, eu sou do grupo de risco, meu Deus, eu não podia fazer isso. E daí, ao mesmo tempo, depois, no outro dia, ela vem e ela disse, Pro, desculpa, aquele dia eu te abracei, eu não podia te abraçar, Pro. Mas tu me desculpa? Eu disse, sim, meu amor, eu também estava com saudade. Então, assim, vai ter esses momentos, vai ter essas questões. E nós não vamos deixar de fazer, e nós não vamos deixar de dar amor, porque vai acontecer os resbalos, digamos assim, né? Mas eu fico pensando assim, como que a gente vai fazer com os menores, né? Os maiores, às vezes, de repente, eles mesmos já vão vir mais arredios, faz parte até mesmo da idade e coisa, né? E como é que a gente vai atender esse pequeno? Como é que uma pro do primeiro ano vai chegar, que a gente é acostumado, eu fui anos professora do primeiro ano, todo dia eu tinha alguma coisinha para dar para eles, nem que fosse um bilhetinho, uma balinha, um bombonzinho, professora é assim, não adianta. E a gente dá aquela bala e a gente já está esperando o beijo, a gente já faz assim, né? A gente já está dando
dando rosto para eles. Então, assim, um desafio muito grande é esse. Como é que a gente vai manter esse distanciamento social? Eu peço e rezo todos os dias para que quando a gente volte para a escola, a gente volte com a vacina. Sabe, que a coisa ande junto, que a gente não precise passar por isso. Eu acho que dos piores momentos que vai ser é nós retornar para a sala de aula e a gente ser aquela pessoa que está ali, mas ela tem que se manter distante. Não existe um professor assim. Não existe. Por pior que seja, às vezes, a questão de relacionamento, porque a gente não gosta de todo mundo, isso faz parte do ser humano, né? Mas sempre tem aquele que a gente tem um pouco mais de empatia, sempre tem aquele que a gente, né, se aproxima mais. Como é que vai ser isso? Sabe, você me faz a pergunta, mas eu passo ela para ti de novo, sabe? Eu digo, como é que vai ser uma professora do primeiro ano chegar, ver seus pimpolinhos lá, né? Não vai ter fila, né? Que o professor adora, antes de bater, ter a fila lá e dar boa tarde para todo mundo. Não vai ter a fila e vai ter alguém que vai pegar aquela criança e vai levar direto para a sala de aula. Eu me preocupo muito com isso, porque isso faz parte do nosso emocional. Eu já estou me preparando, porque eu era aquela pro que no final da tarde eu dava tchau para todo mundo, eu ficava lá no corredor esperando todos saírem, todos, e tinha os pequenos que davam só um beijo, tinha aqueles que abraçavam, tinha aqueles que beijam. Eu não posso mais fazer isso, gente. Vai começar por minha mudança, vai começar, né, é uma modificação, vai ser uma escola fria, vai ser uma escola à distância, por mais que a gente esteja todos lá morrendo de saudade, se nós não tiver já com uma medicação eficaz ou com uma vacina já, né, que nos dê essa... Vai ser muito difícil a gente se aproximar sem poder ter realmente a aproximação. Bem, isso que a nossa amiga Bárbara diz, né? Educação, ela não existe sem afeto, né? Acho que é isso, assim, educação é isso. Relação professor-aluno é afeto, né? Eu acho que a gente, de fato, Dani, não tem como deslumbrar um retorno em plena pandemia. Isso, assim, eu acho que todo e qualquer professor especialista em educação que conheça a realidade do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade, vai concordar com a gente. Não existe, não tem como fazer isso. Até por uma questão física das escolas, né? Não tem como ter distanciamento com a estrutura de escola que a gente tem. Não tem como... É só a gente olhar para a ventilação das nossas salas de aula, para olhar os recursos humanos que a gente tem, inclusive, né? Se a gente coloca que numa situação normal já faltam, né? Professores, já faltam funcionários nas escolas. Tu imagina numa situação em plena pandemia. Então, de fato, Dani, eu não deslumbro esse retorno na pandemia. Pós-pandemia, eu acho que sim, a gente pode começar a conversar, e mesmo assim, a gente vai voltar aí diferentes. Lembrando aqui que muitas crianças viveram aí nas suas famílias, né? Essa questão do Covid, alguns perderam familiares, acho que está muito presente essa questão do acolhimento, né, do quanto vai ser necessário ter esse olhar, e todas as vezes, tanto que a Dani quanto a Ana falaram, elas resgataram desta importância do olhar humano, de uma escola mais humanizadora. Mas eu vou passar para a Ana. Ana, minha querida, assim, o que tu deslumbra nesse retorno aí das escolas pós-pandemia? O que você vem conversando aí com o teu grupo de professores, com a tua equipe diretiva? A palavra é tua. Nós temos, final de maio, teve uma pesquisa que 190 países e 1,5 bilhão de crianças e adolescentes fora da escola devido à pandemia. Então, o mundo está num laboratório de aprendizado. Não temos nada, nenhuma cartilha que nos diga o que temos que fazer. Eu sinto pelos meus professores nas lives, assim, estão muito empenhados em aprender, em fazer a mudança, porque não existe mais o professor com o planejamento de antigamente. Agora é outro planejamento, é um outro olhar, né? Então, eu sinto, assim, que os professores
todos os meus professores estão com aquela vontade e procurando e fazendo curso e fazendo atualizações para que acompanhem essa nova revolução, né, que nós temos na educação. Mas esse retorno é muito da parte mais, assim, emocional, como a Dani falou mesmo, porque nós aprendemos na escola e ensinamos que o sorriso, o grito da diretora, o beijo da diretora, dos professores, o aluno conhece de longe, né? E essa nova forma de voltar não existe. Não existe sem o olhar da professora, sem o carinho, sem o toque, sem o abraço. Isso é escola. Às vezes, um abraço de uma professora vale muito mais do que 45 minutos de hora de aula, né? O escutar, o ouvir. Eu acho que agora nós temos uma nova etapa, que é olhar, escutar. Principalmente o escutar, porque nossos alunos terão muita coisa para nos contar, né? Tudo isso que a Dani falou, ele viveu, ele tem história para nos relatar do que foram esses dias que eles também estavam perdidos. Se nós estamos agora entrando num norte, como que estará a família e nossos alunos, né? Então, esse olhar vai ser muito importante, esse carinho. Não vai ser como antes. Eu acredito que vai vir essa vacina, eu sou muito confiante que logo, logo a gente vai estar abraçando todo mundo e beijando todo mundo. Até lá, nós vamos ter que olhar com os olhos sem os abraços, né? Mas de tudo isso, assim, o que eu tenho a dizer, Regina, é que toda tentativa é válida. Pior se nós não tivéssemos feito nada. Então, todo o grupo do WhatsApp, todo o recadinho no Facebook, tudo que foi feito até agora, tudo foi válido, por menor que tenha sido, porque é sinal que isso é educação, nós estamos educando, mesmo mandando um beijo à distância. Perfeito, Gurias, que lindo, lindo e ao mesmo tempo desafiador, né, que a gente possa, de fato, não é... Eu sempre defendi que a gente não deve romantizar, né, a educação, e não é essa a intenção, né? Mas a intenção é que a gente perceba, de fato, que temos problemas e que a gente precisa de soluções pontuais, mas que a gente não perca de forma nenhuma essa paixão, né, pelo educar, pelo ser humano, e essa questão afetiva, que só a nossa, não sei se é só, mas a nossa tem com muita intensidade, né, essa questão afetiva com o aluno, esse contato direto, esse olhar, essa escuta, né, Ana? Essa escuta. E eu acho que se a escola não se deu conta de que esse é o caminho, uma escola mais humanizadora, agora a gente está tendo a oportunidade de repensar, reconstruir. Sabemos sim que a nossa escola precisa de mudanças, né, Ana e Dani? A gente precisa mudar, precisa olhar além, né? Acho que tá aí a questão da tecnologia, que é uma pena, né? A gente lamenta muito que até hoje os nossos alunos não puderam ter esse contato antes com uma plataforma, né? Com uma tela dessas maravilhosas, onde eles possam interagir virtualmente. A gente não teve essas oportunidades antes, a gente lamenta isso. Mas o desafio, ele está posto, tem algumas coisas que eu acredito muito, Gurias, que esta pandemia, ela vai trazer coisas boas no que diz respeito a gente humanizar as nossas relações de aprendizagem. Acho que esse é o nosso grande desafio. Gurias, nossa última rodada agora, tá? Eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais de vocês e que também deixem aí o seu recadinho para as equipes diretivas, né? A qual vocês estão hoje representando, o que vocês gostariam de estar nessa última fala, deixando aí como mensagem. Nessa rodada, a gente começa com a Ana. Pode ser, Ana? Sim. A minha preocupação maior é essa diferença e esse buraco da desigualdade educacional.
nós temos que pensar formas e estratégias para que não aconteça isso. Porque a gente já sabe que o nosso aluno da vila já sofre um monte de coisas, e ainda agora com toda essa, com esse isolamento, ele tem que ser valorizado, ele tem que se sentir mais querido, e que não exista esse buraco tão grande de desigualdade, já tem a social e ainda mais a educacional. Eu quero dizer que todas as diretoras que a gente trabalha junto, que a gente discute junto, que a gente luta junto, que a gente continue com essa firmeza que a gente tem, com essa garra que nós temos, porque nós não somos só diretoras por ser diretoras, nós estamos diretoras porque nós cuidamos de uma comunidade toda, nós cuidamos de todos os nossos professores, cuidamos dos nossos alunos, dos nossos pais, dos nossos monitores e das nossas funcionárias. Que a gente continue com esse olhar, porque isso é um olhar, e que o pai, professor, se sinta integrado nesse novo sistema. Assim, todo mundo integrado, a gente consegue fazer uma educação melhor. Mas temos que ter um olhar, temos que ter essa palavra quando procurado, esse carinho por todos eles. Nós não somos somente diretores, nós somos diretores e temos uma função muito grande dentro da sociedade. E temos uma função muito maior dentro das casas. Nós somos, por muitas vezes, os ídolos, os professores, diretores, muitas vezes são os ídolos dos alunos. Eles se espelham em nós e muitas vezes a gente vê o quanto eles têm orgulho de ter essa diretora e o orgulho de ter essa professora. Nós estávamos olhando hoje à tarde, junto com a equipe diretiva, os trabalhinhos de retorno que eles dão, assim, as declarações de amor que eles fazem para os professores. Isso é sinal que não existe educação sem amor. Não existe educação sem um olhar, sem o carinho, sem a afeição. Então, que a gente continue na luta. Eu tenho muito orgulho das minhas colegas diretoras, muito orgulho das coordenadoras. Um beijo muito especial para a minha equipe, que sem ela eu não seria nada, e a Escola Daniel Dipp também não seria uma escola como é. Então, um abraço bem grande para todo mundo, e continuamos na luta. Obrigado, Ana, querida. Muita gente aqui emocionada, viu, Ana? Muita gente falando que vocês deixaram aí os colegas com muita emoção, né? Uma colega diz aqui, eu chorei junto, né, com a tua fala, então conseguimos tocar, eu acho que esse é o grande objetivo desse espaço. Dani, minha querida, a fala está contigo, qual que é a tua mensagem para as equipes diretivas, tuas considerações finais? Eu também estava olhando ali as mensagens, né, Regina, a gente se emociona porque não existe educação sem amor, não existe, né? Então, assim, muitas coisas que a gente passa lá na escola, todas as comunidades, de uma maneira ou de outra, elas passam. Nós mudamos de endereço, mas as nossas demandas, muitas vezes, são as mesmas em outras comunidades escolares, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos de dificuldades em algumas questões, mas todas elas são basadas na educação e no amor, não existe, não pode ser diferente, né? Eu faço das minhas palavras da Ana, quando ela diz que a gente tem um grupo de diretores maravilhosos, nós estamos tentando fazer o melhor pela educação. Eu vou passar pela direção do Coronel Lolico, outras pessoas virão, né? Mas eu tenho que deixar a minha parte bem feita. Enquanto eu estiver lá, aquilo que me for necessário fazer, e eu vou tentar fazer da melhor forma possível. E a gente vê isso quando a gente fala lá no grupo, que a gente tem vários desafios pela frente, e a gente tenta se ajudar, e é isso que faz uma rede que se ajuda, né? Eu quero muito agradecer a minha equipe de professores, porque, de novo, eu reitero, uma escola pode ficar sem diretor, pode,
ela não pode ficar sem o coordenador e sem os professores. São eles que estão lá no dia a dia. A gente só sabe daquilo que está acontecendo porque são eles que vêm e nos contam. São eles que vêm e dizem pro Dani, hoje o fulaninho chegou, ele está com fome porque a mãe não chegou a tempo para dar almoço para ele. Então, assim, eu não posso saber de tudo que está acontecendo dentro de uma escola, os mínimos detalhes, o que está acontecendo, às vezes, com cada um. Mas se eu tiver uma boa equipe, essa boa equipe vai me passar. E eu vou tentar resolver junto com ela. O que tiver ao nosso alcance, nós professores, nós vamos fazer. A gente não é mais só professor, e a gente nunca foi só professor dentro de uma escola. A gente é o professor, a gente é o técnico de informática, a gente é o psicólogo, a gente é o farmacêutico, a gente é tudo. A gente é tudo. Então, assim, ó, nesse momento que a gente está passando por todas essas dificuldades, né, de adaptação e de planejamento, e se reinventando, e agilizando novas atividades para os nossos alunos, eu vou ter orgulho de dizer que eu fiz parte dessa mudança da educação. Porque a educação, ela tem várias caminhadas e mudanças durante a história. E todas elas sempre dão devido a um grande evento. E nós estamos fazendo parte de uma história. Nós estamos passando por uma pandemia que jamais a gente imaginava passar. E a gente vai ter que passar da melhor forma possível, né? Como disse a Ana, não temos cartilha, não sabemos se estamos no caminho certo, não sabemos se estamos fazendo a coisa certa. Mas eu fico tranquila que aquilo que está ao nosso alcance, todas as equipes diretivas estão fazendo junto com os seus professores. E não existe essa questão agora da gente dizer, eu duvido que uma diretora diga hoje, eu recebi uma mensagem no meu celular, uma ligação no meu celular e eu não atendi. Hoje em dia, diretor, coordenador, professor, nós não temos mais horário de trabalho. A gente está trabalhando dia e noite, de segunda a segunda. A gente vai receber hora extra? Não, não vamos receber hora extra. O que a gente quer receber é saber que o nosso aluno está bem atendido. O que a gente quer é isso, que a gente tenha de volta, como eu já falei uma vez, não deve ter sido em vão a educação de Passo Fundo ter ganho 7 prêmios, não deve ter sido em vão. Então, a gente quer de volta isso para nós. A gente quer respeito pelos nossos professores que estão trabalhando, e muitos deles estão trabalhando sem receber, como bem disse a Ana, né, por amor à educação, não é por outra questão, porque retroativa a gente sabe que eles não vão receber, mas que, assim, ó, que o executivo pudesse, de uma maneira muito rápida, a gente está lidando com vidas e com pessoas que precisam de ter também um dinheiro, porque, como a gente já disse, a internet tem que ser boa para a gente estar aqui falando numa live. A internet tem que ser boa para a gente poder baixar um programa no nosso celular ou no nosso computador. O nosso computador não adianta ser de 10 anos atrás, porque não acessa as coisas. Então, se a gente tiver tudo em rede, tudo andando numa corrente, a gente não vai ter dificuldades nenhuma no pós-pandemia. A gente vai voltar mas é expert em muitas coisas, em muitas áreas. O professor, ele está se reinventando a todo dia. Eu sou uma pessoa que eu não sabia, além de ligar um note, receber um e-mail e enviar um e-mail, talvez era isso. Hoje em dia, a ocasião me fez aprender. Então, a gente vai ter, sim, um marco na educação, o antes e o pós-pandemia. E eu acho que todos os professores só tiveram que melhorar suas práticas com isso. E nós vamos ver no pós-pandemia o resultado disso. Nós não vamos ter mais aquelas aulinhas. Nós vamos ter vários recursos. A gente está aprendendo a usar, e professor é exibido. Depois que ele aprende a usar uma coisa, e depois que ele tem uma coisa, ele nunca mais vai deixar de dizer que ele não tem ou que ele não sabe. E agora que a gente sabe mexer nisso, né, Ana? A gente já se fala até entre a gente já. Então, assim, ó, é ruim, é um momento difícil? É um momento muito difícil. Mas é um momento que, de repente, veio para revolucionar a vida da gente, né? Eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui, de estar falando com vocês. Agradeço demais, Ana, a companhia das palavras.
né? Agradeço toda a minha equipe de professores, a minha coordenadora, meus bens, que nem eu digo, não sou diretora se vocês não estiverem trabalhando comigo, não adianta. Eu faço muito gosto e sempre digo que eu sou quem eu sou por causa deles, por causa da comunidade escolar. E a gente se emociona porque não existe diretor se não teve um aluno, se não teve um pai, se não teve uma equipe de professores que apostou em você e na sua capacidade. Então, a gente está se desafiando muito nesse momento. Faz 1 ano e 6 meses, né? Porque eu assumi em 2019. Então, jamais assumi pensando que ia assumir junto com uma pandemia, né? Mas estamos aí, a gente vai vencer e vai ter uma revolução muito grande na educação de Passo Fundo. Eu acredito muito, porque eu acredito muito nos nossos professores. Obrigado, Dani. Obrigado, Ana. Eu acho que foi uma live muito emocionante, sabe? Acho que vocês conseguiram tocar, de fato, mexeu muito com os nossos sentimentos. O momento que a gente está vivendo, ele é, de fato, sensível, né? O isolamento social, ele deixa as nossas emoções mais à flor da pele, mas não foi por isso, viu? Foi, de fato, pelo que vocês nos trouxeram, né? Ouvir o relato de vocês, esta partilha da vivência da direção de uma escola, esse olhar que vocês têm para a escola, com certeza fez aí com que a gente se emocionasse, porque foi muito desafiadora a fala de vocês. Então, meu muito obrigado por vocês terem aceitado o desafio de estar aí, né, ao meu lado nessa live. Tenho muito orgulho e respeito por vocês duas, né, são diretoras que, de fato, têm uma equipe maravilhosa, que vem realizando um excelente trabalho, muita luz aí no caminho de vocês, e que a gente possa seguir aí trilhando juntas, construindo novas perspectivas para a educação, que eu acredito, sim, que a nossa educação merece esse olhar voltado para a qualidade, né, voltado para que a gente possa aí superar, né, as barreiras que estão postas. Muito obrigado, gurias. Fica o convite para outras lives. O espaço, ele é nosso. O Espaço Chão da Escola, ele foi criado para dar voz aí, né, às pessoas que vivenciam esse dia a dia da escola que, de fato, a gente precisa. Precisamos partilhar as nossas análises, mas muito mais do que nós partilharmos é, de fato, né, o poder público nos escutar. Que a gente possa, de fato, ser ouvido, né? O professor precisa ser ouvido, nossas equipes diretivas precisam, sim, que o poder público escute elas. E hoje, a nossa live trouxe aí um desafio, que é a questão do pagamento do regime especial dos colegas das equipes diretivas e de todo o quadro aí que compõe o magistério, que a gente possa ter o nosso quadro completo para conseguir dar andamento a esse desafio que está posto, né, de estar implementando essa educação à distância, ou atividades à distância, né, essa plataforma que está posta, que a gente possa contar com todos os recursos necessários para a gente desenvolver aí muito bem o nosso papel de educar, né, desenvolver a aprendizagem dos nossos alunos. Um grande abraço a todos que nos acompanharam nessa noite, muita gente, a gente teve cerca de 80, 90, 100 pessoas aí conectados na nossa live, gratidão, muito obrigado, todos são convidados a fazerem parte, né, do espaço aí Chão da Escola, deixar o seu recado, participar das lives, então, sugerir temas, né, que é algo importante, a gente vai trabalhar na próxima live os temas que os colegas foram nos enviando aí nesta última semana. O nosso grande abraço, nos sigam na rede social, professora Regina, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e acompanhem aí os nossos debates, as nossas análises sobre a educação, a profissão docente, a classe trabalhadora, tudo aí que diz respeito à realidade que está posta e aos temas que são aí de interesse da comunidade. Um grande abraço, até quinta-feira. Quinta-feira temos mini live, né, onde a gente espera vocês novamente. Um grande abraço, vou pedir para minhas 3 convidadas que elas fiquem na sala para a gente poder avaliar.
Gratidão, gurias. Um grande beijo, um beijo para todo mundo que está acompanhando e até quinta-feira no espaço Chão da Escola com a mini live. Abração!